Lucien é um triste órfão que perdeu tudo em uma guerra. No entanto, quando ele está prestes a morrer, sua paixão o beija, desbloqueando seus antigos poderes do mais forte mago negro de todos os tempos e destruindo todos os seus inimigos. No início, uma parte do exército rebelde negro liderado pelo malvado feiticeiro Osborn está invadindo o reino de Metallicana, querendo eliminar a princesa Sheila. Enquanto todos estão em pânico dentro do castelo, um garoto, Lucien, está se mijando de medo, e sua guardiã Yoko precisa acalmá-lo. Enquanto abraçava o garoto de soja medroso, Yoko se lembra de como seu pai, o grande sacerdote, contou a ela que trancou o feiticeiro das trevas, Schneider, dentro de Lucien. Ele então disse a ela que a única maneira de acordá-lo era dando a Lucien um beijo de uma virgem, então ordenou que Yoko não fosse Klept até lá. Ao ouvirem seus inimigos se aproximando, a princesa se aproxima desesperadamente de Yoko, implorando que ela libere a arma secreta dentro de Lucien para salvá-los da desgraça. Mas sabendo que ela precisa beijar os lábios de Lucien, ela se recusa a fazê-lo. De repente, o escuro exército rebelde invade, e com gigantes ao seu lado, eles limpam a casa, jogando os soldados minúsculos como se fossem formigas. Ainda hesitantes, Yoko e Lucien são atacados, e Lucien é nocauteado e começa a sangrar. Vendo o banho de sangue ao seu redor, Yoko percebe que não tem outra escolha, então ela sussurra o feitiço para Lucien e lhe dá um beijo suculento. Naquele momento, energias escuras poderosas emanam de Lucien, tão poderosas que o exército rebelde das trevas sente medo, e Lucien se transforma de um menino de soja patético em um absoluto Chad Schneider esculpido cujo rosto faz sua mãe chamá-lo de papai. Schneider declara que vai cortar a cabeça do grande sacerdote por prendê-lo dentro de um garoto idiota. Mas antes que ele consiga, o exército dos rebeldes das trevas tenta atacá-lo de medo. Em um ataque, Schneider destrói 2 gigantes, surpreendendo a todos. Yoko pergunta quem ele é, e Schneider se apresenta como Schneider, e também como seu amigo Lucien, mas todos reconhecem Schneider como o mago das trevas que iniciou guerras anos atrás, até mesmo tirando a vida do irmão de Sheila durante isso. Os homens de Sheila exigem que Schneider os ajude a derrotar os inimigos, mas Schneider declara que todos ali morrerão, exceto Yoko, porque ele não tem interesse em ajudar ninguém. Mas então Yoko o repreende como uma mãe repreendendo seu filho, dizendo que ele deve ajudar ou ela não falará mais com ele. Não querendo perdê-la e suas bochechas quentes, Schneider concorda em ajudar, ganhando um abraço de Yoko. Enquanto isso, o líder do exército sombrio, Osborn, está irritado com suas reclamações e diz que Schneider está cometendo blasfêmia por usar o nome de Schneider. Osborn envia seus capangas para atacar, mas usando um feitiço mágico, Schneider remove completamente o exército da existência. Todos estão chocados com o poder exibido, e Osborn, sendo o último de pé, declara que vai acabar com todos eles. Ele lança um feitiço baseado em relâmpagos, assustando a todos, e usa-o em Schneider, que resulta em ele se transformando em carvão. Osborn ri e bate nele, dizendo que ele é um falso, mas de repente, Schneider volta ao normal. Mas quando ele vê um arranhão em seu rosto bonito, ele fica furioso e usa um feitiço mágico chamado Veneno, e o queima completamente até que ele se torne nada. Todos comemoram a vitória e Sheila quer agradecê-lo, mas Schneider a ignora e se aproxima de Yoko. Ele exige que ela diga algo, e quando ela timidamente o agradece, Schneider se sente satisfeito e se afasta. Lá fora, Yoko o para e pergunta para onde ele está indo. Schneider diz a ela seu plano de se vingar do pai dela por tê-lo selado e conquistar o mundo inteiro, eliminando todos em seu caminho. No entanto, ele acrescenta que vai manter Yoko viva. Ela pode ficar ao seu lado. Ele a puxa para mais perto, fazendo-a sentir-se toda arrepiada por ele. Mas quando ela pergunta se ele tem sentimentos por ela, ele diz que a odeia tanto antes de repente beijá-la. Mas então, por causa do beijo de uma virgem, Schneider se transforma novamente no menino de soja Lucien, que não faz ideia do que aconteceu. Isso surpreende Yoko, mas ela ignora e mantém em segredo de Lucien, dizendo que os monstros estavam com medo de sua aura. Então, enquanto eles se afastam, Yoko pergunta a Lucien se ele gosta dela, e ele diz que sim. Muito longe no reino de Judas, o outro exército sombrio cheio de soldados que se parecem com barrigas de Walmart e liderado por Temu Griffith, ouve sobre o feitiço de veneno sendo usado e fica incrédulo ao ouvir outro feiticeiro usá-lo. Seu líder, Calço, decide descobrir quem é enviando Kevin, um invocador de água, para testá-lo enquanto eles terminam de tomar o reino de Judas. Enquanto isso, Yoko se encontra em um lugar que ela não reconhece, parecendo uma gata em frente ao Schneider. Ele se aproxima dela, a segura e a faz ver seu sonho de tirar a vida de seu pai e usar seu exército demoníaco para conquistar o mundo. Yoko acorda de repente de seu pesadelo, e ao encontrar Lucien dormindo ao seu lado, ela o culpa por aquele pesadelo. Na manhã seguinte, os dois aproveitam o café da manhã e quando saem para a cidade, vem uma nuvem escura se aproximando deles. O pai de Yoko, o grande sacerdote Soto, pede que eles o sigam até o castelo, sabendo que algo ruim está prestes a acontecer.
Lá eles se encontram com Sheila, o rei, e todos que salvaram no outro dia, em pânico após ouvirem a queda do reino de Judas nas mãos de monstros. O rei e a princesa Sheila agradecem a Yoko e Lucien por salvá-los, mas Yoko informa que Lucien não se lembra de nada. Então o grande sacerdote chama a atenção deles para a questão e avisa a todos que, com monstros por toda parte e as nuvens escuras, ele teme que o deus demônio, Anthrasax, esteja prestes a ser ressuscitado. Nesse momento, eles recebem informações de que uma hidra está atacando a cidade deles, mergulhando toda a cidade em chamas, e eles sabem que um mago está por trás desse monstro estar aqui. Desesperados, as pessoas de lá e até o grande sacerdote pedem a Yoko para despertar Schneider mais uma vez, mas ela se recusa, não querendo ter aquele homem besta rondando-a novamente. Mas sabendo que não tem chance de vencer, Yoko concorda, e por vergonha, pede a Lucien para fechar os olhos. Quando ele o faz, ela recita o feitiço e o beija, convocando Schneider. Todos estão felizes em vê-lo e pedem que ele lute por eles, até prometendo dar-lhe qualquer coisa. Mas Schneider recusa, a menos que todos no planeta se curvem e lambam seus dedos dos pés crocantes. Ele então volta sua atenção para Soto e exige sua cabeça. E por medo, os guardas tentam capturá-lo, mas ele os derrota facilmente, deixando-o com Soto. Os dois estão prestes a demolir a casa. Mas assim que Schneider está prestes a se vingar, Yoko o impede e o repreende por querer machucar o pai dela. Quando Schneider responde, Yoko ameaça dar-lhe uma bofetada e diz que ele deveria estar ajudando eles. No entanto, ele se recusa a ajudá-la novamente e diz que ela não pode forçá-lo. Schneider foca em Soto e, usando um feitiço de relâmpago, carrega um golpe mortal. Mas quando dispara em Soto, o velho facilmente bloqueia com um escudo sagrado, protegido por Deus, e diz a Schneider que todos os seus feitiços são inúteis. Isso deixa Schneider apenas com combate corpo a corpo, mas ele se lembra que Soto é um monge guerreiro que treinou com o Batman, algo contra o qual ele sabe que não pode vencer. Então, sem muita escolha, Schneider corta-se e derrama seu próprio sangue no chão. Ele diz que sabe que há um golem sob o castelo, pois é o mesmo golem que ele usou anos atrás durante a guerra, e agora ele está acordando-o novamente. Usando mágica, ele abre um canal mágico, exigindo que o golem obedeça ao seu antigo mestre. E para o choque de todos, o golem se levanta do chão, dominando todos, enquanto carrega a força capaz de destruir o escudo sagrado de Soto. Yoko tenta falar com Schneider, mas sua mente já está decidida, e ele quer colocar Soto em um sono eterno. Os guardas tentam parar, mas o golem passa facilmente por eles. Assistindo a isso, Yoko fica paralisado de medo, recusando-se a acreditar que este homem sedento de sangue é o mesmo doce e inocente Lucien que ele conhece. Mas de repente lá fora, uma terceira pessoa chega na forma de Kevin, o invocador de Hydra que estava procurando por Schneider, e está aqui para ver se ele é real. Ele se apresenta como discípulo do todo-poderoso mago Kal'Su, do Exército Rebelde das Trevas. E quando ouvem o nome Kal'Su, todos sabem que problemas estão se formando. No entanto, Schneider está mais focado no fato de que ele está sangrando dos escombros que atingiram seu rosto quando Kevin fez sua entrada. E isso o irrita. Ele diz a Kevin que seus lábios de peixe, cara de porco, feio, nunca deveriam arruinar o rosto bonito que Schneider possui. A ofensa machuca Kevin, então ele envia seu Hydra para a batalha. Mas Schneider envia seu próprio Golem para enfrentar o Hydra, transformando isso em uma batalha entre Gundam e um Kaiju. Mas apesar de seus melhores esforços, o Golem varre o chão com o lagarto bobo, chocando Kevin. Ele pula de raiva, mas Schneider dá um soco nele mais forte do que um marido bêbado dos anos 70, mandando-o ao chão. E querendo vingança por seu belo rosto, ele prepara um feitiço, o mesmo que usou antes, Venom, e apaga completamente Kevin e seu rosto cortado da existência. Com Kevin fora, Schneider ri e volta sua atenção para seu alvo anterior, Soto. Ele envia seu golem para esmagá-lo em purê de batatas. Mas antes que ele o faça, Yoko entra e abraça Schneider, implorando para ele parar. Ela implora que o Lucien que ela conhece nunca faria isso, e Schneider não é nada além do mago maligno que começou uma guerra. Ela exige que Schneider devolva Lucien para ela, e vendo seu pedido, Schneider amolece, dizendo que ele é Lucien, e dentro dele há duas entidades ao mesmo tempo, Schneider e seu doce Lucien. Então, quem Lucien ama, Schneider também a ama. Para provar suas palavras, Schneider agarra o rosto de Yoko e a beija, transformando-se de volta em Lucien e desativando o Golem. Ao ver Lucien, Yoko o abraça, mesmo que ele não tenha ideia do que aconteceu. Enquanto isso, fora do castelo, o cara que se parece com Guts, Jera, e sua equipe de ninjas testemunham o que acabou de acontecer. E com Kevin obliterado por Venom, eles concluem que Schneider, o homem que liderou os 4 reis divinos, voltou à vida. Um dos ninjas pergunta a Jera por que Schneider não está ajudando eles, e Jera diz a ele que eles descobrirão. Mas se Schneider escolher ficar do lado do reino, então ele será o inimigo mais poderoso que já enfrentaram, ao qual Jera, o mestre ninja sem areia, dá as boas-vindas como um desafio. Nesse momento, 2 guardas os confrontam, mas os ninjas desaparecem e Jera os corta em pedaços.
De volta ao castelo, o grande sacerdote Soto informa a todos que as nuvens escuras ao redor indicam que o rei demônio, Anthrasax, está prestes a ser ressuscitado. Ele explica que anos atrás, o rei demônio foi selado por 4 selos, com cada selo protegido por uma família real. Mas sabendo que o reino de Judas está destruído, ele suspeita que o selo está quebrado. Os sacerdotes suspeitam que Kalsu está por trás disso. E ao ouvir esse nome, Yoko pergunta quem ele é. Soto diz à filha que Kalsu era um dos discípulos de Schneider e seu amigo mais próximo, que lutou ao lado dele durante a guerra, e que ele possui um poder que até rivaliza com a própria magia de Schneider. Enquanto isso, no reino de Judas, Kalsu está observando de perto enquanto seu plano para ressuscitar o deus demônio está se aproximando, e seus sacerdotes lhe dizem que terão que destruir todos os selos, começando pelo do reino de Metallicana. De volta com Yoko, eles a pedem para acordar Schneider mais uma vez, mas ela se recusa, não querendo ver aquele bruto novamente, muito menos beijá-lo. Ela insiste que ela e Lucian não são suas ferramentas, e embora os sacerdotes saibam que precisam dele, também sabem que é arriscado trazê-lo de volta. De volta para casa, Yoko está frustrada porque seus preciosos beijos estão sendo desperdiçados. Mas ao ver que Yoko está angustiada, Lucian a anima brincando com ela. Mais tarde naquela noite, enquanto Lucian está dormindo, Yoko é assombrada pelo que Schneider disse quando lhe contou que a amava como Lucian a amava. Isso a faz questionar qual é o verdadeiro Lucian e quem é a pessoa com quem ela cresceu ao longo desses anos. Mas ao ver o quão doce e inocente Lucian é, ela se recusa a deixá-lo mudar novamente, mesmo enquanto há uma grande guerra se formando. De volta ao castelo Metallicana, os soldados estão ansiosamente se preparando para ir batalha, enquanto Sheila está sozinha, focando em outras coisas. Ela sente um formigamento depois de ver Schneider 2 vezes sem roupa, e é assombrada pela visão do tronco do elefante que estava lá, o que a deixa com ciúmes de Yoko por ter um cara tão atraente só pra ela. Nesse momento, enquanto alguns guardas conversam, eles são subitamente atacados por Gera e seu time de ninjas. Depois, Gera aparece no quarto de Yoko, e ela rapidamente dá a ele o combo de 2 pedaços de frango empanado, conseguindo empurrá-lo um pouco para trás. Mas com sua rapidez de ninja, ele captura Yoko, a amarra e exige que ela diga onde está a reencarnação de Schneider. Ela percebe que Gera quer Schneider do lado deles, então ela se recusa a dizer e diz pra Gera voltar a perder pra Naruto nos exames Chunin. Eu, pessoalmente, não aceitaria esse nível de desrespeito. Gera tenta intimidá-la dizendo que fará coisas bizarras com ela, mas nesse momento Lucian acorda, e quando ele vê o que está acontecendo com Yoko, ele se transforma em Schneider e ordena que Gera tire as mãos imundas de sua mulher. Guerra reconhece sua voz, enquanto Yoko fica surpresa que ele pode aparecer sozinho. Schneider informa que o selo está enfraquecido e quando Lucian estiver dormindo, Schneider pode tomar conta de seu corpo. De repente, o grande sacerdote e os outros entram para salvar Yoko, mas Guerra invoca seu gigante Wyvern, agarra Yoko com ele e escapa, enquanto diz a Soto que se ele quiser sua preciosa filha de volta, ele tem que levar Schneider a ele. Yoko pergunta ao falso Guts para onde ele está levando, e ele mostra a ela um castelo que chama de esconderijo ninja. Enquanto isso, Soto conta ao rei o que acabou de acontecer, e o rei está preocupado que Kalsu e os outros estejam tentando convencer Schneider a se juntar a eles. Eles não sabem onde Guerra levou Yoko, mas sabem de uma pessoa que sabe, que é o próprio Schneider. Mas eles percebem que sem Yoko aqui com eles, não tem ninguém para acordar Schneider. No entanto, Sheila vê essa chance e se apresenta como substituta de Yoko, dizendo que ela é uma donzela virgem que nunca experimentou um pepino viscoso antes. Oh meu. Enquanto todos concordam com a proposta dela, o rei recusa, dizendo que para uma princesa como ela, um beijo é um sinal de casamento. E o rei não quer que os lábios de Schneider sejam a primeira coisa que ela beije. Mas Sheila diz ao pai que Yoko trabalhou duro pelo reino deles, então eles têm que retribuir salvando-a. Vendo a recusa do rei, o grande sacerdote ordena aos outros que levem o velhote para o seu quarto, para que possam fazer com que Sheila realize o ritual. Soto então ensina a Sheila o feitiço e enquanto está prestes a realizá-lo com Lucian, os outros sacerdotes se preocupam que isso possa dar errado. Mas o grande sacerdote acredita que como Schneider tem estado selado dentro de Lucian por anos, ele se tornou mais brando, especialmente com Yoko ao seu lado todo esse tempo quando ele era Lucian. Então, com a esperança de que ele o salvará, Sheila pronuncia o feitiço e beija Lucian, despertando Schneider mais uma vez, que fica irritado porque outra garota além de Yoko a beijou. Soto então conta a Schneider o que aconteceu, e como pai, implora para que ele salve sua filha das mãos de seu antigo aliado Guerra. Mas para sua surpresa, Schneider recusa, dizendo que está feliz que Yoko se foi, pois agora pode fazer o que quiser. Sheila o lembra que ele ama Yoko, mas Schneider afirma desdenhosamente que, quando conquistar o mundo, poderá ter qualquer mulher em seu controle, desde Micalifa até mesmo a princesa Sheila. Vendo que ele não se importa com Yoko, Sheila dá a ele o Will Smith, chamando-o de decepção, o que o deixa irritado. Mas Schneider acaba desistindo, e ele leva Sheila e os soldados para o Vale da Tumba, acreditando que Guerra não mudou sua base de lá. Os soldados se perguntam por que ainda não foram atacados por ninjas,
e como se tivessem atraído má sorte, os ninjas aparecem do nada, confrontando-os. Os soldados dizem a Sheila para ficar atrás deles, mas a princesa insiste que pode lutar. No entanto, ela quase esfaqueia seus próprios soldados, provando que não tem ideia do que está fazendo. Enquanto isso, com um feitiço de relâmpago chamado Anthem, Schneider os derruba com facilidade. O capitão dos soldados expressa seu espanto com os famosos mísseis mágicos de Schneider, e ele instiga Schneider a usar mais de sua magia sombria. Então, vendo como Sheila quase custou a vida de um soldado, Schneider a repreende por ser uma inútil e diz para tirar sua armadura e espada para não atrasá-lo. Enquanto os soldados se opõem às suas exigências estranhas, Sheila percebe que ele está certo. Então ela larga sua espada e tira sua armadura, revelando que está usando roupas que fariam os homens cair de joelhos e latir, incluindo os soldados. À medida que se aproximam do castelo, são parados por um portão gigante que parece indestrutível. Mas Schneider tem uma ideia. Enquanto isso, Yoko está sendo mantida em cativeiro por Guerra, que exige saber de Lucian como quebrar o selo de Schneider. Mas Yoko se recusa a dizer por vergonha. Tentando mexer com ela, Guerra acusa Yoko de estar apaixonada por Schneider. E quando Yoko diz agressivamente que não é, Guerra usa isso como isca. Ele diz a Yoko que ela não é a única mulher no coração de Schneider, considerando que o cara tem um Hog absoluto e viveu centenas de anos. Quando Guerra pergunta a ela para adivinhar com quantas mulheres ele já ficou, Yoko timidamente adivinha 10 mulheres, mas Guerra ri e diz que Schneider teve cerca de 300 baddies que experimentaram seu Slime Pickle. O quê? O quê? O quê? E uma delas é até uma de suas 4 discípulas e uma dos 4 reis divinos. Ela pergunta se eles estavam apaixonados um pelo outro, e quando Guerra se recusa a responder, Yoko começa a duvidar de Schneider. Então, querendo embaraçar Yoko, Guerra joga uma gosma perto dela, dizendo que é uma gosma especial que come roupas dos corpos das pessoas. Yoko grita de medo, mas a gosma agarra-se a ela e derrete suas roupas, dando um espetáculo para a Guerra e os garotos, enquanto Yoko implora a Schneider que a salve. De repente, Schneider explode o portão da frente e a explosão pode ser sentida por Guerra, que sabe exatamente que só Schneider seria tão imprudente. Os ninjas incitam Guerra a agir e pará-lo, mas Guerra lhes diz para simplesmente aproveitar o show de Yoko, confiante de que Schneider e os outros não conseguirão passar pelo labirinto da morte. Quando veem que Yoko ainda está lutando, eles escolhem concordar com Guerra e simplesmente aproveitar o show com uma mão ocupada. De volta com Schneider e os outros, eles conseguem entrar no castelo, mas eles enfrentam um Minotauro que está guardando a entrada, imponente sobre eles. Nesse momento, Schneider puxa Sheila para longe de um ataque e ela grita quando sente o corpo firme dele. Percebendo que é a segunda vez que ele a manuseia de forma brusca, ela rapidamente o esbofeteia e o chama de pervertido, mas ele apenas ignora. Nesse momento, ele vê uma escada subindo e rapidamente incita a todos a subirem. Mas antes que o façam, Schneider ordena que os soldados fiquem e lutem contra o Minotauro enquanto ele e a princesa Hot sobem a escada. Os soldados tentam recusar, mas Schneider usa isso contra eles, chamando-os de covardes que se recusam a lutar por sua amada princesa, Sweet Cheeks. Ao ouvir isso, eles se animam e lutam contra o Minotauro. Schneider então pede a Sheila para subir primeiro para que ele possa protegê-la caso o Minotauro ataque, mas Sheila recusa, não querendo que ele possa ver sua caverna mágica. Ele insiste que vai observar, mas ela interpreta mal e o esbofeteia, chamando-o de estranho. Schneider leva isso para o lado pessoal e a carrega em seu ombro largo enquanto sobe a escada. Mas a cada movimento que ele faz, Sheila sente ele causando sensações formigantes por todo o seu corpo, fazendo-a querer gritar e gemer. Quando eles chegam ao topo, antes que Schneider consiga colocar Sheila no chão, um monstro gigante com olho aparece, atacando-os. Então Schneider tenta contra-atacar, mas a barreira de escudo do monstro é forte o suficiente para resistir aos seus feitiços, tornando difícil para Schneider vencer. E pela primeira vez, Sheila vê Schneider lutando para vencer. Ele lança outro hino, mas se surpreende quando a magia do míssil não acerta e o monstro lança um raio nele, forçando Schneider a empurrar Sheila para longe e levando um golpe. Percebendo que precisa de ajuda, Sheila rapidamente pula e ataca o monstro por trás, rompendo sua barreira, o que dá a Schneider uma abertura suficiente para lançar um feitiço e derrotar o monstro. Ela rapidamente cuida do ferimento e diz que sabe como ele realmente está preocupado com Yoko, mas se recusa a mostrar isso, explicando por que ele está com pressa. Schneider rapidamente ignora, levanta-a como antes e a pune brincando e mordendo-a mais suavemente do que manteigas no Snoo. Depois de tudo que ela experimentou de ser agarrada, carregada e quase esmagada, ela se convence de que ainda pode se casar. Mas Schneider percebe suas reações, percebe que ela quer a varinha mágica e a provoca por isso. Ele então a coloca no chão e ao entrarem em uma nova câmara, Schneider avisa Sheila para ficar atenta, pois começa a sentir dor de cabeça depois de usar tantos feitiços de nível extremamente alto.
Ele afirma que só ele consegue usar tantas magias em um dia, e Sheila se lembra de tudo e percebe o quanto ele fez. Nesse momento, ela nota uma espada lá, e querendo ajudar Schneider, ela a pega, mas de repente a espada pega fogo. Enquanto ela tenta segurá-lo, Schneider tira-o dela e ela acidentalmente o corta. Ele a repreende pelo que fez e diz que é uma espada amaldiçoada armada como uma armadilha com veneno na lâmina. Ele desaba no chão, e enquanto Sheila se desculpa por seu erro, Schneider pede que ela o ajude. Quando ela pergunta como, ele mostra seus abdominais definidos e pede que ela sugue todo o veneno de seu corpo pelo corte na ferida. Inicialmente, Sheila hesita em sugar o veneno, mas lembrando que é culpa dela, começa a sugar como mães divorciadas depois de algumas margaritas e promessas falsas. De repente, a espada amaldiçoada se ilumina, revelando um grande deus demônio, Ifrit, e Schneider percebe que estão ferrados. De volta com Jera, que conseguiu pegar Yoko, agora completamente exposta, está animado para ver Schneider contra o deus demônio dentro daquela espada. Yoko pergunta por que eles querem ressuscitar o deus demônio Anthrasax. E ele diz a ela que eles estão planejando usar o poder dele para destruir a ordem mundial atual, mas também criar um novo reino para eles governarem. Yoko avisa ele que Anthrasax vai simplesmente destruir tudo, não deixando nada para eles, mas Jera provoca ela dizendo que eles têm uma maneira de controlar Anthrasax. Então Jera fala sobre o descompasso que Schneider está enfrentando agora contra Ifrit, explicando como um usuário de magia espiritual e das trevas que se especializa em fogo e vento, Schneider terá dificuldades contra Ifrit, que é do plano elemental do fogo, o que significa que se Schneider usar magia baseada em fogo, isso se voltará contra ele. De volta com Schneider, ele e Sheila estão suportando as chamas infernais da magia de Ifrit, bloqueando desesperadamente o calor com sua barreira de escudo, que está lentamente se desfazendo. Enfrentando a morte, Sheila sugere que Schneider use um feitiço de água gelada capaz de parar o calor, mas Schneider diz que não pode usá-los, pois ela nunca se importou com nenhum elemento de resfriamento, ao contrário de seu velho amigo Kalsu. Ifrit o repreende por ser um mago que não conhece nenhuma magia de gelo, zombando de sua arrogância e ignorância e decide transformar toda a sala em magma para acabar com ele. Schneider diz a Sheila para esperar na barreira e ele sai para enfrentar Ifrit cara a cara bem no meio do calor. Seiril então usa seu feitiço de chama infernal, criando um calor tão intenso que os soldados no andar de baixo correm para o magma que vazava da batalha. Jera e Yoko sentem a intensidade da batalha, mas ao perceber que Schneider está aqui, Yoko se pergunta qual outra virgem o beijou para acordá-lo. No entanto, dentro do grande incêndio, Schneider se mantém firme, surpreendendo Ifrit, e Schneider usa um feitiço de fogo que aproveita o calor e o lança em Ifrit, enviando-o voando diretamente para a próxima sala. Com a derrota, Ifrit retorna para dentro da espada, chocando os ninjas que nunca pensaram que ele poderia ser derrotado. Schneider então pega a espada e, embora nunca tenha usado uma como mago antes, ele a balança, destruindo uma parede, revelando a câmara de Jera e Yoko. Ao ver que Schneider está realmente aqui, Yoko fica emocionada ao saber que ele está aqui para salvá-la. Jera elogia Schneider por derrotar Ifrit, mas aponta que ele está sem energia para fazer mais feitiços, extremamente cansado e até envenenado. Então, ele zomba de Schneider por sacrificar tudo apenas por uma mulher como Yoko. No entanto, Schneider fica furioso ao ver Yoko com suas roupas rasgadas e diz que é trapaça que Jera a viu antes dele. Yoko o chama de esquisito por se importar com isso, enquanto Jera fica confuso sobre quem é esse puritano por se importar com isso. Jera então desafia Schneider para lutar com ele por 5 minutos, para que ele possa provar o quanto cresceu durante o tempo em que Schneider esteve ausente. Schneider concorda, e Jera ataca primeiro, lançando Schneider para a sala ao lado. Jera avança novamente, forçando Schneider a desviar. Enquanto isso, Yoko está preocupada, sabendo que sem seus feitiços, Schneider é apenas um ser humano. Nesse momento, Sheila aparece para apoiá-la e confortá-la, assegurando-a de que Schneider vencerá. Mas ao olhar mais de perto, Yoko se pergunta se foi Sheila quem beijou Lucian para acordar Schneider. Cansado de usar a espada amaldiçoada, ele a larga e começa um feitiço, que as pessoas lá conhecem como veneno. Mas sua cantoria demora muito, e Jera aproveita para cortar o braço de Schneider no meio de um feitiço, pensando que venceu. Mas para sua surpresa, o feitiço ainda continua e Schneider o ativa, lançando Jera para longe, levando seu braço no processo, trocando um braço por um braço. Schneider provoca Jera por subestimar sua grandeza, e isso irrita Jera, então eles ficam cara a cara se preparando para dar tudo de si. No entanto, Sheila sabe que após um dia inteiro de luta, Schneider não tem energia suficiente para lançar mais um feitiço poderoso para derrotar Jera, mas ela sabe que ele está fazendo isso por amor a Yoko, o que faz seu coração doer, percebendo que ele nunca haverá como ver Yoko. Mas bem ao lado dela, Yoko está observando Sheila de perto, se perguntando se ela está apaixonada por Schneider.
De volta com Gera, ele sabe que precisa usar algo para provocar Schneider. Então ele menciona Yoko e diz que enquanto Schneider estava ocupado tentando chegar aqui, Gera estava ocupado experimentando o êxtase de uma caverna de mel inexplorada que Yoko possuía. Yoko afirma que ele está mentindo, mas Schneider já está furioso. Então ele usa tudo o que tem e invoca um feitiço lendário chamado Megamorte que cria uma grande fusão entre duas magias de vento. Os ninjas ficam com medo e Gera tenta impedi-lo. Mas Schneider bloqueia seu ataque e declara que com esse feitiço, ele criará um grande campo de força capaz de derrubar todo o castelo. Naquele momento, tudo e todos desabam, mas Sheila e Yoko se veem protegidas por uma barreira. A próxima coisa que sabem é que Gera está sob os escombros, e Schneider o provoca por pensar que o lendário Schneider não é capaz de usar mais um feitiço. Vendo que Schneider não o matou, Gera lhe diz que ele mudou, e Schneider diz o mesmo, que Gera amoleceu. De repente, Gera se lembra de seu animal de estimação, Lars, e entra em pânico sobre onde ele está. Mas ele aparece agarrado a Sheila, que o devolve a Gera. Yoko explica que Schneider também criou uma barreira para proteger Lars. E Gera agora realmente acredita que Schneider mudou, diferente do antigo que apenas deixaria ele e Lars morrerem. Com isso, Gera anuncia sua derrota para Schneider de forma justa. Então, Schneider se aproxima de Yoko, agindo como se quisesse algo. Sabendo o que ele quer, Yoko agradece por salvá-la e o elogia. De repente, Schneider a abraça e diz que mesmo se ela não for mais virgem, ele ainda a amará. Mas isso irrita Yoko, e ela o chama de pervertido por só pensar nisso. Quando Schneider implora por misericórdia, Gera ri, vendo ele com medo de uma garota fraca. Nesse momento, os soldados aparecem e Sheila fica feliz por vê-los seguros. Gera então informa que, enquanto falam, o reino deles, Metallicana, está sendo atacado e todos percebem que isso é apenas uma distração. De repente, alguém chama por Schneider e quando ele vira para trás, é Lars que consegue falar. Enquanto isso, Kolsu está assistindo a batalha no reino de Metallicana quando um soldado entra com notícias. Ele conta a Kolsu que o castelo ninja de Gera caiu e que Gera, junto com seu exército ninja, os traiu para se unir a Schneider. Ouvindo isso, Kolsu acredita que Schneider usou truques enganosos para fazê-lo se juntar, sabendo que Gera é um homem simples com o coração de um guerreiro. Então ele ordena que seu capanga envie essa mensagem para o terceiro exército, liderado por Ni, quem Kolsu acredita que nunca cairá nos truques de Schneider, e que eles precisam eliminar Schneider antes que ele fique mais forte. Mais tarde, no reino de Metallicana, eles conseguiram segurar o exército rebelde das trevas e acreditam que podem negociar a paz, mas o grande sacerdote duvida que a paz acontecerá com um dos 4 reis divinos. Lá fora, Ni avisa seus homens que a paz nunca é uma opção, e esta batalha só terminará com o fim do seu exército ou do reino de Metallicana. Nesse momento, chega um mensageiro para informar a Ni que Schneider está vivo, chocando a todos, e que eles devem acabar com ele. Mais tarde, em seu acampamento, ela fica furiosa ao saber que Gera os traiu. Mas, ao tirar sua armadura, revelando suas características de elfa negra e deitar-se na cama, ela se sente confusa sobre acabar com seu outrora amado, Schneider. De repente, ela entra em um sonho do lugar onde conheceu Schneider pela primeira vez, e lá Schneider aparece. Ele se aproxima para admirá-la, mas ela lembra que agora são inimigos. Isso irrita Schneider e ele tenta seduzir Ni, lembrando-a de como ele costumava fazê-la se sentir especial e amar tudo nela. Mas ela sabe que ele está tentando manipular seus sentimentos. Então ela lhe dá um tapa e lembra que ele partiu seu coração ao construir secretamente uma lista de pretendentes. Ela carrega seu feitiço de raio, prometendo acabar com ele de uma vez por todas, e o lança, que continua até seu acampamento. Ela rapidamente chama seu assassino de confiança e um dos seus generais, Ari, e ordena que elimine Schneider a qualquer custo. Enquanto isso, Schneider está andando pela floresta com Lars, que ri de Schneider por tentar conquistar Ni, depois de tudo que ele fez com ela no passado. Mas Schneider chuta Lars e pergunta por que ele está até o seguindo. Schneider diz que Lars está melhor com Gera ou Yoko, mas depois de ver Schneider se afastar dos outros após a batalha, Lars se recusou a deixá-lo ir sozinho e acredita que precisa ficar de olho nele. Isso irrita Schneider e ele diz que se Lars aparecesse em sua forma anterior, Schneider o teria mandado para o inferno. Mas Lars percebe que Schneider mudou. Nesse momento, eles ouvem uma mulher gritando e fugindo de uma aranha gigante. Lars avisa Schneider que algo está estranho, mas Schneider se recusa a ficar parado e salva a garota ao obliterar a aranha da existência. Eles encontram o talismã da aranha e concluem que um feiticeiro invocou a aranha nas proximidades. A garota que ele salva então o agradece e oferece retribuir o favor. Quando Schneider olha para suas feições, ele sabe exatamente o que deseja dela, mas então ela lhe oferece descanso em sua casa, prometendo uma boa refeição e um bom descanso. Sabe que horas são? Quando eles chegam ao castelo dela, Schneider suspeita que ela seja filha de um senhor local, mas Lars suspeita que ele está aqui apenas por um pouco de diversão. Naquela noite, ele come a comida que a garota apresentou como se nunca tivesse comido antes, e ele afirma que come a comida como devora sua mulher com ferocidade.
Ela pergunta o que ele estava fazendo na floresta, e ele diz que está lá para resolver uma brincadeira que seu velho amigo fez com ele. Então, no quarto, ainda acordado, ele fala com Lars que o avisa que tudo está indo bem demais, mas Schneider não se importa. Foi então que a menina entrou, parecendo um presente esperando para ser aberto. Ela se aproxima de Schneider, dizendo que em sua família há uma tradição de dar a um herói que salvou suas filhas a virgindade da filha. Schneider vê isso como um prêmio e começa a trabalhar, dando a ela o que 300 outras mulheres já experimentaram antes dela. Mas antes que ele possa expandir seu domínio, a garota coloca um talismã nas costas dele e invoca uma aranha para se agarrar a ele. Ela explica que seu verdadeiro nome é Ari, uma das melhores assassinas do mundo e uma das melhores feiticeiras. Ela diz que o talismã neutraliza sua magia, tornando um humano normal. Mas antes que a aranha o esmague, Schneider pergunta para quem ela está trabalhando, e Ari revela que está trabalhando para Ni, que quer ele morto. Então a aranha morde ele, esmagando Schneider com seus dentes, e Ari comemora ter matado Schneider com facilidade. Mas de repente, Schneider aparece bem atrás dela na cama, dizendo que estava desfrutando do show de bolo dela por trás, e a elogia por tentar matá-lo. Ela rapidamente percebe que é um feitiço de ilusão, e Schneider explode a aranha como a anterior. Quando ela tenta usar outro talismã, Schneider o controla, transforma-o em uma aranha, e ele se transforma novamente em Schneider, mostrando que ela ainda está na ilusão dele. Mas ao invés de matá-la aplaudindo, ele decide conquistá-la, dizendo que ela é bonita demais para ser assassinada. Ouvir isso faz Ari se sentir arrepiada por dentro, pois em toda a sua vida sob a liderança de Ni, ela nunca teve alguém chamando-a de bonita antes. Com esse tipo de charme, Ari cede e pede para ele pegar leve, e Schneider promete fazer isso antes de transformá-la em um donut recheado. Na manhã seguinte, enquanto Schneider se prepara para partir, Ari o avisa que Ni quer vê-lo morto a todo custo, e ela enviará outros generais para terminar o serviço, que são muito mais fortes do que Ari. Ela implora a Schneider para ficar, não querendo que sua primeira vez morra, mas ele a assegura que a encontrará novamente, e que da próxima vez ele a fará sentir-se ainda melhor, deixando Ari em lágrimas e desejando que ele não seja seu inimigo. Mas em seu passeio, Lars pergunta a Schneider quantas rodadas ele e Ari passaram, mas Schneider revela que Ari terminou depois que ele mordeu sua orelha, deixando Schneider com apenas bolas azuis a noite toda. Enquanto isso, Ni recebe a notícia de que Ari não conseguiu acabar com Schneider, e que ela desapareceu. Quando ela pergunta o que aconteceu, o mensageiro diz que Ari deixou Schneider ir embora, mas Ni sabe exatamente o que aconteceu, e que Schneider a seduziu como qualquer outra mulher que ele conheceu, o que irrita Ni. Então Schneider e Lars chegam a outro reino, e lá eles veem estátuas, que percebem serem pessoas que se transformaram em pedra. Lars avisa ele que eles podem estar enfrentando Medusa, mas de repente Schneider é confrontado por outro guerreiro, um cara que se revela como um dos generais de Ni, Kai. Ele então envia seu exército de orcs contra Schneider, e enquanto Lars está em pânico, Schneider o agarra e se concentra em outra coisa, perguntando a Lars quem é o maior imã de garotas entre ele e Kai. Lars diz que é ele, mas Schneider o afasta e usa sua magia de fogo para incendiar todo o exército de orcs por despeito, dizendo que Kai não é nada comparado a um verdadeiro jogador como ele. Schneider então elogia Kai por ter a coragem de tentar atacar o maior mago do mundo, mas o avisa que há apenas um lugar neste mundo para um mago bonito como ele. Kai então ataca primeiro com uma espada, cortando completamente Schneider em pedaços, mas Schneider aparece atrás dele, arranhando sua tentativa após usar magia de ilusão. Lars informa Schneider que a técnica da espada que Kai está usando é um estilo clássico, que é diferente da técnica de Jera, e Schneider leva essa informação. Kai então diz a Schneider que quer lhe fazer perguntas, mas Schneider se recusa a responder qualquer coisa e simplesmente o afasta com sua magia. Ele ri de como é fácil, mas Kai aparece atrás dele, também usando magia de ilusão, e exige saber o que ele fez com sua amada Ari para fazê-la desaparecer e até traí-los. Kai diz que os três generais têm um laço mais forte do que o sangue, então Ari nunca os trairia, mas Schneider diz que Ari se apaixonou por ele. Isso irrita Kai, que Schneider suspeita estar apaixonado por Ari. Então Schneider informa a Kai que deu a Ari o trava-línguas 300 antes de deitar o tubo todo poderoso. Kai ataca novamente, mas desta vez Schneider usa a espada amaldiçoada e utiliza o poder de Ifrit para destruir a armadura de Kai. Para sua surpresa, Kai está escondendo melões e pêssegos, revelando que ela é, na verdade, uma mulher, surpreendendo Schneider. Mas Kai diz que ser mulher não muda nada, e que a única pessoa que já a derrotou foi Ni, então Schneider não significa nada para ela. Kai então ativa o antigo feitiço que Ni lhe deu e acerta Schneider com ele, o que lentamente transforma seu corpo em pedra. Schneider ri da tentativa dela e diz que para um feiticeiro como ele, sempre haverá um feitiço para inverter o feitiço dela. Mas Kai ri de volta para ele, revelando que o feitiço que ela usou foi ressuscitado por Ni dos antigos deuses da guerra.
Ao ouvir isso, Schneider percebe que está encrencado, já que o feitiço é considerado uma magia antiga e elevada, tornando impossível para ele quebrar o feitiço usando magia normal, especialmente quando a metade inferior de seu corpo está transformada em pedra. Lars diz a ele que, para contrariar isso, Schneider precisa descobrir qual deus é a fonte do feitiço. Mas considerando o número de deuses por aí, ele sabe que não tem tempo suficiente para encontrar o certo. De repente, Kai prepara um feitiço de fogo, dizendo que depois do que Schneider fez à pobre caverna de mel da Ari, ela não pode deixar Schneider simplesmente virar pedra e morrer em paz. Mas Kai quer justiça ao obliterá-lo completamente. Ela lança o feitiço nele, mas uma aranha a atrapalha, e quando um talismã cai, Kai percebe que alguém o salvou, e Ari aparece, revelando que foi ela. Ari diz a Kai que Schneider é alguém mais forte do que Ni ou mesmo Kalsu, mas Kai a chama de tola por se apaixonar pelo primeiro homem com quem está próxima, e diz que Schneider está usando sua lealdade. Ari insiste que a força de Schneider foi o que até convenceu Jera a traí-los, mas ao ver que Kai se recusa a abrir o olho, Ari decide lutar. Ela usa suas aranhas para atacar Kai, mas Kai derrota facilmente as aranhas, fazendo Ari perceber o quanto Kai é mais forte. Kai então prepara um feitiço poderoso, usando o poder da sua deusa da guerra, Ingiai, para acabar completamente com Ari e Schneider. Mas naquele momento, Schneider ri alto, dizendo que Kai cometeu um erro. Ele de repente se liberta da maldição de pedra e diz que Kai errou ao mencionar o nome do deus de quem ela obteve seus poderes, que é um deus mais fraco do que aquele de quem Schneider obteve seus poderes, o que facilita para ele contrariar toda a sua magia antiga e poderosa a partir de agora. Ao ver que Schneider está pelado, Kai fica enojada e quer arrancar isso com sua magia. Mas Schneider bloqueia facilmente depois de saber o nome do deus que ela segue. Schneider contra-ataca com uma enxurrada de flechas mágicas, acertando Kai e destruindo suas roupas, abençoando nossos olhos com suas curvas. Schneider diz a ela que estava pegando leve, mas agora usará seu poderoso Pickles para lhe dar uma lição. Mas antes que ele consiga enchê-la como um donut de geleia, Ari aparece implorando para que ele não a machuque. Mas nesse momento, Kai aproveita a chance para invocar uma criatura usando um cristal especial. Schneider reconhece a criatura, sabendo que é ela quem transformou todas aquelas pessoas em pedras, e rapidamente ordena a Ari que se afaste. Quando a criatura sopra sua fumaça mágica, Schneider empurra Ari para longe, leva o golpe e deixa seu braço virar pedra. Schneider sabe que o cristal que ela está segurando é o que controla a criatura, e ele tenta encontrar uma maneira de arrancá-lo dela e destruí-lo. A criatura então mais uma vez solta sua fumaça, mas naquele momento, a fumaça volta por causa do vento, provando que a armadura de enredo de Schneider está funcionando. Kai tenta fugir da fumaça, mas isso faz com que seu cristal caia e quebre, fazendo-a perder o controle da criatura que a ataca. Mas antes que a criatura a envie para um concerto de Michael Jackson, Schneider intervém e destrói a criatura. Vendo que Schneider a salvou, Kai implora para que ele acabe com sua vida, ou ela virá atrás dele novamente depois de se curar. No entanto, Schneider a pega, aceita o desafio, mas diz a ela que por enquanto ele vai curá-la. Naquele momento, Kai, ela sente o calor do corpo dele, fazendo-a questionar por que seu coração está batendo tão rápido. Schneider então a coloca no chão e diz que vai sugar o veneno do corpo dela. E quando ele faz isso, ela grita ruídos felizes, fazendo parecer algo que fará este vídeo ser desmonetizado. Depois Kai se acalma e ela o avisa que o terceiro general é mais forte do que ela e Ari juntos. Ela acrescenta que o cara é tão forte que se tornou imortal e que há apenas alguns feitiços que Schneider pode usar contra ele. Schneider brinca com ela por se importar com ele, mas ela garante que só está fazendo isso para ser ela quem aplaude sua vida. Schneider então diz a Ari para cuidar de sua amiga e os deixa. Mas enquanto ele se afasta, Kai reconhece o que Ari estava sentindo, e que Schneider é realmente o lendário mago, enquanto ambos secretamente querem seu Pickles viscoso. Contudo, algum tempo depois, Schneider sente o efeito de usar muita mágica, e Lucien começa a tomar conta de seu corpo. De repente, Schneider se transforma novamente no rapaz de soja, e Lars entra em pânico, sabendo que estão no meio do território inimigo. Enquanto isso, de volta ao reino de Matalakana, o grande sacerdote informa o rei que Yoko e alguns soldados estão em busca de Schneider, o que é um destino que sua própria mãe teve que enfrentar. Naquele momento, um servo entra, informando que sua defesa foi violada, deixando-os vulneráveis. Mas quando toda esperança parece perdida, Gora e seu exército de ninjas surgem, ajudando-os contra o exército de monstros. De volta à floresta, Lucien e Lars estão procurando por Yoko, e acidentalmente a encontram tomando banho no lago. Quando ela o vê, não perde tempo correndo até ele e o abraçando, até mesmo beijando-o. Mas de repente, os soldados aparecem para verificar se está tudo bem, e vendo que ela está na sua forma cheia de trama, ela os lança todos para longe.
Após se acalmarem, eles montaram uma fogueira, e os soldados perguntaram a ela se aquele garoto frágil era realmente Schneider. Quando Yoko diz que sim, eles ficam incrédulos. Mas então eles notam Lars, o pequeno dragão, ao lado deles. E quando Yoko diz que ele é o mascote de Geara, todos ficam desconfiados de que isso pode ser uma armadilha. No entanto, Yoko assegura-lhes que ele é um amigo, e que Geara na verdade não é um cara mau. Mas agora, sabendo que o nome do dragão é Lars, comentam sobre como o irmão mais velho de Sheila também se chamava Lars, que foi o guerreiro que usou um feitiço proibido que o transformou em um cavaleiro dragão para derrotar Schneider há 15 anos. Eles acrescentam que tanto Lars quanto Schneider morreram ao mesmo tempo, mas a morte do príncipe nunca foi confirmada, o que os faz pensar que talvez este pequeno dragão seja a reencarnação de Lars. Em outro lugar, em um castelo de vampiro, está o Conde Diamante, que está sendo apresentado a garotas virgens para ele devorar. O Conde Diamante se gaba de que, ao contrário dos outros 2 generais que foram seduzidos, ele não será derrotado por Schneider, já que é um vampiro imortal. No entanto, Diamante aponta que uma das garotas não é virgem. Então, em vez disso, ele se aproxima de seu servo estúpido e suga seu sangue em seu lugar, que ele acha ter um gosto horrível, assim como a comida do Salt Bay. Na floresta, os servos do conde estão todos caçando mulheres virgens. E entre eles há um lobisomem. E perto dele estão Yoko e os outros, e quando se confrontam, o lobisomem sente o cheiro do sangue de Yoko. Percebe que ela é virgem e a quer para si. Ele afasta todos os soldados, deixando Yoko vulnerável. Mas naquele momento, o próprio Schneider aparece no corpo de Lucian, dizendo a esse vira-lata estúpido para tirar as mãos de suas amadas mulheres. O lobisomem inicialmente ri desse garoto de soja, mas quando sente sua tremenda aura, percebe que não é um humano normal. Yoko percebe que este é o mesmo fenômeno de quando Geara tentou sequestrá-la. Mas Schneider está ainda mais agressivo agora, dizendo a este cão estúpido para voltar ao seu mestre e lamber seus pés como o bom cão que ele é. Isso ofende e irrita o Homem-Lobo, então ele agarra Lucian e começa a atacá-lo. Yoko assiste horrorizada, percebendo que, embora ele seja Schneider, seu corpo ainda é o de Lucian. Mas de repente, Lucian dá um soco no corpo do lobisomem, surpreendendo-o e o arrasta pela lama, dizendo ao cão para se desculpar por sua existência patética e destroçada. Então, com magia, ele lê um feitiço, um que o lobisomem sabe que apenas Schneider possui, e naquele momento Lucian explode o corpo do lobisomem. Os outros só podiam assistir enquanto Schneider interroga o lobisomem, exigindo que ele diga onde o conde vive. Schneider sabe que Diamond é um vampiro que gosta de beber o sangue de virgens, mas ele também sabe que o Conde Diamond usou magia para se transformar em vampiro para ser mais forte que Kai e Ari. Schneider exige que o lobisomem confirme, e quando ele o faz, Schneider pisa nele, esmagando seu cérebro no chão. Yoko então o repreende por ser tão cruel e exige que ele diga onde esteve. Quando ele se recusa a dizer, ela pergunta quem são Kai e Ari, mas Schneider se recusa a falar, sabendo o que fez com esses 2 vilões. Desconhecido para eles, o Conde Diamond estava assistindo o tempo todo e agora descobre que Schneider não foi totalmente ressuscitado e, em vez disso, está no corpo de um fraco. Nesse momento, o Conde Diamond e seus capangas pulam, sabendo que ele pode derrotar Schneider em sua forma atual. Yoko e os outros assistem com medo, se perguntando que tipo de cara doente e perturbado está vestido como ele. Mas de repente Schneider começa a chiar, percebendo que Lucian está assumindo o controle do corpo, e no momento seguinte, Schneider se foi e apenas Lucian está aqui. Ao ver essa chance, o Conde Diamond captura todos eles e os leva para seu castelo. Lá, Lucian é mantido dentro de uma gaiola enquanto Yoko está sendo preparada para ser devorada devido ao seu sangue virgem. Mas atrás dela estão 2 outras virgens, Kai e Ari, que Diamond afirma terem capturado com sucesso. Ele chama os 2 vilões gerais de traidores por se renderem a Schneider e seu todo-poderoso Pickles e parabeniza seu servente por conseguir capturá-los. Mas, sem suar, as 2 garotas quebram suas algemas e dizem que se deixaram capturar de propósito para poderem enfrentá-lo. Ao perceber que foi enganado, o Conde Diamond fica furioso e suga o sangue do servo mais uma vez, mesmo que ele implore por misericórdia, deixando-o seco e quebradiço. As 2 meninas então atacam primeiro, acreditando que conseguiram derrotar o Conde Diamond, mas, para seu choque e apesar de seus melhores golpes, o corpo vampiro de Diamond se regenera e ele chama as meninas de tolas por não saberem que ele é imortal. Sem opções, as meninas tiram uma cruz e um alho, acreditando que isso derrotará o vampiro. E por um momento parece que tem um efeito, mas Diamond rapidamente revela que eles são tolos por acreditar em contos de fadas e ele agarra Kai. Ele morde-a, sugando seu sangue, dizendo que é saboroso, doce e cremoso. Ele afirma que com o sangue de virgem dela, ele se tornará mais forte que o Imperador Ni, ou até mesmo Cao Su. Kai começa a gritar de dor, e Ari tenta salvá-la, mas acaba sendo devorada. Mas as 2 garotas apenas riem, dizendo que enquanto ele ficará mais forte, nunca poderá derrotar Schneider. Mas o Conde Diamond ri mais uma vez, revelando às garotas que o Schneider que elas estão procurando está bem acima delas dentro de uma gaiola, ainda imperfeito em sua ressurreição.
Yoko pensa intensamente em como acordá-lo sem ela, enquanto Lars finalmente entende que anos atrás, o grande sacerdote, Sodo, colocou as almas e energias de Schneider e Lucian em um corpo, tornando-se duas entidades em uma pessoa. De volta ao reino de Metallicana, os soldados estão impressionados ao ver os ninjas lutando contra o exército de monstros e quão habilidosos eles são com suas espadas. Mas entre os ninjas, eles estão ainda mais maravilhados com seu líder, Ghirra. Usando um grande shuriken, Ghirra corta os monstros ao meio com facilidade, mas ao ver que a batalha não acabou, ele se pergunta onde está Schneider. Enquanto isso, Conde Diamond está rindo de todos eles por depositarem suas esperanças em Schneider e ele chuta Kai, dizendo que depois de beber o sangue deles, ele será imparável. Mas de repente, Lucian começa a se transformar em Schneider, surpreendendo todos. Ainda no corpo de Lucian, Schneider exige ser libertado de sua gaiola. Yoko assiste enquanto Lucian e Schneider lutam para controlar o corpo e Lucian implora que ela faça algo para ajudá-lo. Mas ao ver isso, Lars percebe que talvez duas entidades possam existir ao mesmo tempo. Diamond apenas ri da tentativa dele de escapar e afirma que depois que ele beber o sangue delicioso e puro de Ari, ele se tornará mais forte do que todos. Ele começa a persegui-la como um total esquisito, mas de repente Yoko lhe dá um chute na cara, dizendo que enquanto ela estiver aqui, não deixará ele se aproximar. De raiva, o Conde Diamond a empurra para o chão, e ao ver sua amada Yoko tratada assim, Schneider toma o controle do corpo à força e escapa da jaula. O Conde e seus soldados estão encolhidos de medo ao ver o lendário feiticeiro, mas Schneider diz que vai aplaudi-los até a morte depois do que fizeram à futura mãe de seus filhos, deixando Yoko envergonhada e Ari surpreso. Schneider não perde tempo em ativar uma magia baseada em relâmpagos e atingir os soldados e o Conde Diamante, que Ari e Lars sabem ser eficazes contra vampiros. Mas, para sua surpresa, Diamante não sofre nenhum dano e ri da habilidade de Schneider. Diamond então pergunta a Schneider se ele acha que é o mais forte do mundo e Schneider acredita que é. Então Diamond o desafia, dizendo que apenas um deles pode ter um ego tão grande a ponto de acreditar que realmente são os mais fortes. Diamond então dispara o primeiro tiro e ativa seu feitiço, lançando-o em Schneider, o que, para a surpresa de todos, deixa-o como nada além de um pedaço de carne. Os soldados ficam admirados ao ver a habilidade de seu mestre e prometem segui-lo até o fim dos tempos. Ouvindo isso, Diamond ordena que capturem suas queridas virgens e as apresentem a ele para que possa sugar seu suculento e cremoso sangue virginal. Ari contra-ataca, queimando os soldados, impedindo-os de tocar em Kai enquanto ela está inconsciente. Mas o Conde ri dela, dizendo que é inútil para eles fugirem, já que Schneider não está mais aqui para ajudá-los. Ele começa a rir alto do que resta de Schneider, mas de repente Schneider aparece atrás dele, rindo junto com ele. Isso choca o Conde, e quando olha para baixo, vê que foi seu servo que ele explodiu em pedaços. E Schneider diz a ele que seu feitiço de raio funcionou tão bem que fritou completamente seu sistema nervoso, impedindo-o de atirar direto novamente. De frustração, Diamond começa a girar como um Beyblade e dispara sua magia ao seu redor, quase atingindo seus próprios soldados. Mas Schneider permanece firme, afirmando que, como em todo filme já criado, aqueles brutamontes feiosos e bombados como Diamond sempre perderão para o bonitão Chad que é Schneider. Com facilidade, Schneider pega o tiro de Diamond, transforma-o em seu próprio tiro e lança de volta em Diamond. Mas o Conde ri quando Schneider erra. No entanto, quando ele olha para trás, o buraco que Schneider criou deixa a luz do sol entrar, uma fraqueza para todos os vampiros. E naquele momento, o Conde fica crocante e sua cabeça cai do pescoço. Os outros comemoram como se já tivessem vencido, mas Schneider diz que ainda não terminaram. E naquele momento, das cinzas do corpo de Diamond surge um homem que é o Conde Diamond. Ele diz a Schneider que é imortal e que com o tempo retornará, mas Schneider se recusa a correr qualquer risco. Então ele puxa Diamond do céu e coloca-o no chão. Ele diz a Diamond que sabe que os vampiros eventualmente retornarão à sua forma original em poucos dias. Então, para impedi-lo de fazer algo perigoso, Schneider decide plantar um parasita dentro dele. Ele rasga um pouco de carne das asas, lança um feitiço extremamente sombrio e aterrorizante, transformando a pequena carne em uma gosma azul viva. Ele então avisa Diamante que se ele tentar algo engraçado, ele se transformará em um sapo. E se ele tentar tirar o parasita do corpo, morrerá. Brutalmente, Schneider empurra o parasita dentro de Diamond, dizendo que se ele fosse contra ele, se tornaria um sapo fraco e inútil. Conde Diamond só pode chorar e gritar, e quando Schneider o solta, ele voa para longe. Após ver tamanha crueldade, os outros soldados fogem de medo. Vendo que a batalha acabou, Ari rapidamente corre e o abraça, dizendo que Kai está ferido, então ela precisa de sua ajuda. Mas quando ele a verifica, descobre que ela está bem. Então ele volta sua atenção para Yoko e começa a lamber onde ela foi chutada. Ari observa com ciúmes e pergunta a Schneider quem é Yoko. E para surpresa de todos, Schneider diz abertamente que Yoko é sua futura mãe do bebê, que ele transformará em um donut de creme. Yoko rapidamente corrigiu o mal-entendido, dizendo que não há nada entre ela e Schneider, mas Ari foca em outras coisas. E ela pergunta a Schneider se ele estava mentindo quando a chamou de linda na outra noite.
quando estavam na cama juntos. Schneider rapidamente a lembra que eles nunca vão até o fim, mas Yoko lhe dá um tapa, dizendo que não é legal tratar uma mulher com tanta frieza. De volta ao reino de Metallicana, Jera e seus soldados ninjas acabam com os inimigos. Enquanto isso, Colu e os outros dois reis divinos, Abigail e Ni, observam a batalha se desenrolar e veem seu antigo companheiro Rei Divino os trair. Ni insiste em ir confrontar Schneider, mas após ver seus 3 generais serem derrotados e alguns até os traírem, Abigail suspeita que ela faria o mesmo, considerando que ela já foi um brinquedinho de Schneider. Ni se sente insultada pelas palavras dele, então Abigail oferece a Ni fazer um contrato para ficar sob seu controle e garantir que ela não os trairá. E Ni aceita de bom grado para provar seu valor. Então Abigail começa o mesmo ritual de feitiço que Schneider fez anteriormente com Diamond, colocando um parasita dentro da unha de Ni e avisando-a que ela se transformará em um sapo se os trair. Depois que Ni sai, Colu diz a Abigail que ele foi um pouco longe demais com Ni, mas Abigail assegura que com o relacionamento entre Schneider e Ni no passado, o feitiço é necessário. Abigail então fala sobre Schneider e Colu menciona que, ao contrário de quem ele era há 15 anos, Schneider mudou drasticamente para alguém que não mata seus inimigos, como é visto pelo fato de que Jera e os 3 generais ainda estão vivos. Mas Abigail diz a ele que, apesar de suas mudanças, eles terão que rapidamente acabar com ele antes que ele cause problemas, sabendo que tem que construir seu reino mágico ressuscitando o deus maligno, Anfrisax. Mas com Ni em seu encalço, eles a usarão como distração enquanto tentam quebrar os outros 3 selos. No entanto, Abigail acrescenta que a única maneira de Ni quebrar a maldição é agarrando o coração do alvo do feitiço enquanto ainda estiver respirando, o que significa que ele tem que arrancar o coração pulsante de Schneider direto do peito. Sabendo disso, Abigail ri pois isso se tornará um banho de sangue entre os dois e qualquer resultado que eles obtenham é uma vantagem para eles. No dia seguinte, Yoko e Schneider estão a caminho de volta ao reino de Metallica, mas Ari para Schneider antes de partir e Schneider a conforta dizendo que Metallicana e o templo onde ela está hospedada estão a apenas um dia de viagem. Então, se ela algum dia precisar de um picles viscoso e uma língua magnífica, ela pode sempre conseguir. Yoko então diz a Ari que deseja a Kai uma rápida recuperação e Ari agradece. Antes de partir, Ari avisa que dos 4 reis divinos, a Imperatriz Relâmpago, Ni é a mais forte de todos. Mas enquanto ela se afasta, Ari deseja silenciosamente que Schneider ajude Ni. Então, na carruagem, Ari reconhece que Schneider nunca a verá da mesma forma que olha para Yoko. Mas ao ver a bondade de Yoko como pessoa, ela sabe que nunca teve uma chance apesar de seu amor por ele. Enquanto isso, Yoko diz a Schneider que Ari e Kai são boas garotas, então ele nunca deve tentar enganá-las. Schneider a provoca por estar com ciúmes, mas Yoko dá um tapa nele e diz que é hora de ir para casa. De volta ao reino de Metallicana, Jera está limpando a casa com os orcs e os monstros em cima de seu Wyvern. De repente, um raio surge do nada e quando ele olha para cima, vê Ni no topo de seu grifo atacando-o com sua lâmina de trovão. Ela pergunta por que ele traiu os 4 reis divinos e Jera simplesmente diz que é mais divertido estar com Schneider. Ela expressa sua decepção com ele, mas Jera acredita que Ni deveria se juntar à equipe de Schneider com ele. Quando ela avança contra ele, Jera reconhece a espada e rapidamente a bloqueia, evitando ser eletrocutado e se tornar crocante. Ela o elogia por conseguir bloquear um ataque de sua espada, mas Jera e seus soldados ninjas reconhecem a espada como a lendária espada relâmpago, Raijinken, que é capaz de partir montanhas. Percebendo que está superado em força, Jera usa suas facas e shurikens contra ela, forçando-a a desviar para o céu, mas lá, os 2 monstros estão lutando, lançando-a para longe. Nesse momento, Jera ataca e consegue cortá-la ao meio, mas enquanto sua equipe comemora, ele sabe bem que não é tão simples. Ele vê que o que ele atacou era um Goblin e que Ni estava usando uma ilusão. Dos céus, ela salta e balança sua lâmina, cortando completamente Jera e dividindo a ponte inteira ao meio. Tanto o exército de monstros quanto o exército ninja estão em choque com a batalha que estão testemunhando. Enquanto Ni, ela se gaba de ter a lendária lâmina relâmpago, acreditando que é o suficiente para derrotar Schneider se ela tiver que fazê-lo. Mas para sua irritação, Jera ainda está vivo, e desta vez, ele está usando o jutsu dos clones das sombras do Naruto, transformando-se em 7 clones diferentes, com apenas um sendo o verdadeiro. Nei então carrega sua espada relâmpago, e para contra-atacar, Jera destrói sua própria armadura, sabendo que ela é inútil contra o trovão dela. Jera então se posiciona para liberar o verdadeiro poder de sua lâmina, Murisame, usando um feitiço ninja chamado Verdadeiro Majinkan. Nei e os soldados ninjas observam maravilhados, vendo que o ataque é mais rápido que a velocidade do som. No entanto, Ni se concentra, sabendo que entre os 7 clones, apenas um deles é o verdadeiro Jera, o que significa que apenas um dos ataques é o ataque real. Pouco antes do impacto, ela o vê e bloqueia com sua lâmina de relâmpago, chocando Jera. Mas enquanto ela tenta desesperadamente bloqueá-lo, sua espada começa a rachar e, incapaz de segurá-la completamente, ela explode.
E quando a poeira baixa, a espada dela está completamente quebrada. Ela elogia Jera e sua lâmina, e vendo que ela foi derrotada, seus soldados ninjas e os sacerdotes do castelo celebram sua vitória. A princesa Shiela junta-se às celebrações e agradece silenciosamente a Jera pela vitória. Mas o grande sacerdote, Soto, lembra de que ainda precisam proteger o segundo selo. Os sacerdotes se perguntam por que Jera de repente lutou por eles, e Ni lhe pergunta a mesma coisa, questionando por que ele trairia o objetivo deles de alcançar a utopia perfeita dos magos. Mas Jera lhe diz que nunca se importou com a utopia e só queria um pouco de diversão. Ouvindo isso, ela se irrita e rapidamente cria mísseis mágicos, que Jera bloqueia facilmente. Então ela salta, e usando sua espada quebrada, explica que ela não corta com a lâmina. Eles se enfrentam no ar mais uma vez, mas desta vez, com a espada relâmpago sem lâmina ao seu lado, ela corta a lâmina de Jera e seu corpo. Ela explica que a lâmina de raio não pode ser bloqueada por nenhuma espada, e que com isso, ela reivindica sua vitória sobre a vida dele, ou se ela pode realmente assassinar seu antigo amor. Mas Ni lhe assegura que para sua utopia perfeita, ela irá eliminar Schneider. Sheila reza para que Schneider o salve, bem quando Ni está prestes a acabar com Jera. Mas antes que ela possa fazer isso, alguém os ataca à distância, salvando Jera. Quando eles olham quem é ninguém menos que o próprio Schneider, chegando a cena bem a tempo. Quando Schneider e Ni finalmente se veem, Yoko também consegue ver como é a antiga amante de Schneider e reconhece que ela é bonita. Enquanto do outro lado, Ni vê Yoko ao lado de Schneider e conclui que ele ainda não mudou, ainda tendo mulheres atraentes ao seu lado, exatamente como era quando ele estava ocupado traindo ela enquanto ela tinha que esperar em casa por seu retorno, o que partiu seu coração. Mas de repente, Schneider desaparece do lado de Yoko e aparece atrás de Ni, surpreendendo-a. Então ele diz a ela que ela não deveria mirá-lo, e usando seus toques masculinos, ele a lembra das coisas que costumavam fazer para quebrar a cama e fazer cardio quente. Ney se lembra de tudo, sabendo que Schneider conhece todos os seus pontos sensíveis. Ela o acusa de fazer a mesma coisa com Ari e Kai, mas Schneider a encanta, dizendo que sempre a amou mais, especialmente depois de estar com ela por 100 anos. Ela lentamente cede, mas quando está prestes a beijá-lo, sua unha fica roxa, e ela se lembra da promessa que fez a Abigail e do feitiço que ele colocou nela, que a transformaria em um sapo se escolhesse traí-los e abrir seu coração para Schneider mais uma vez. Então ela rapidamente sai de cima dele, chama seu grifo e voa, avisando-os de que assim que recuperar seu exército, ela garantirá que o reino de Metalicano caia. Mas ao voar, ela se sente em conflito com seus próprios sentimentos, sabendo que não há lugar que ele não tenha tocado e todas as emoções que ela sentia por ele. Ela então chora, convencendo-se de que depois que ele destruiu seu sonho de alcançar a utopia e arruinou seus alunos, ela acabará com a vida dele. Os padres celebram sua partida, mas a princesa Shiela e Schneider sabem que há algo estranho com ela. Mais tarde naquela noite, enquanto Jera está se recuperando, ele avisa Schneider que o Ni que ele conheceu anos atrás mudou e que este Ni é muito mais forte do que o que ele enfrentou antes. Ao ouvir isso, Yoko assume que Jera conhece Ni, então ela se pergunta o que realmente aconteceu entre ela e Schneider. No dia seguinte, enquanto o castelo está sendo reparado, Yoko decide ajudar na cozinha, servindo comida para os soldados para levantar o ânimo deles. Mas então Schneider aparece na fila de comida dos soldados e quando chega sua vez de pegar a comida, Yoko lhe dá um pouco, o que confunde Schneider. Ele simplesmente come rapidamente e volta para a fila. Mas quando é a sua vez de pegar comida de novo, ela lhe dá a mesma quantidade de comida. Por frustração e fome, Schneider pergunta por que ela está brava com ele. Então Yoko o faz sentar no chão como um cachorro e explica que depois do que ela viu ontem, quando ele tentou avançar a trama com a Ni, ela está convencida de que ele tem feito isso com todos os vilões que encontrou ao longo do caminho. Schneider lembra a ela que ela lhe disse que não se importa se ele fizer aquilo com alguém, mas ela o lembra para não ser um idiota que usa e descarta as mulheres como se fossem brinquedos. Mas naquele momento, Schneider percebe que está tão perto dela que não consegue evitar cheirar como um cachorrinho e tenta encantá-la, o que lhe rende um tapa no rosto e uma cotovelada. Enquanto isso, o grande sacerdote e a princesa Shiela estão se reunindo com a avó de Sheila, que foi a pessoa que selou Schneider das trevas dentro de Lucian todos aqueles anos atrás. Eles perguntam à avó como Schneider poderia quebrar o selo dela sozinho, mas a senhora informa que, embora Schneider tenha ficado mais forte nos últimos anos, o selo está completamente intacto e em perfeito estado. Eles estão confusos sobre como ele conseguiu quebrá-lo, mas a avó lhes conta uma possibilidade de que talvez Schneider tenha se apaixonado, que é a única maneira de quebrar o selo por dentro. De repente, a bola de cristal mostra outra coisa, e para seu choque é uma visão do futuro, mostrando que Schneider morrerá com seu coração arrancado. Enquanto isso, Yoko está trocando os curativos de Jera e ela pensa sobre como foi longe demais ao repreender Schneider. Jera percebe suas preocupações e diz a ela que Schneider está em desvantagem contra Ni, explicando que uma batalha entre dois magos que usam o mesmo tipo de magia terminará com a morte de um deles. Yoko rapidamente sai da sala, pensando seriamente no que acabou de ouvir, preocupada que Schneider e Lucian possam morrer.
Logo em seguida, ela encontra a princesa Sheila abraçando Schneider, então ela decide espioná-los. Sheila informa a Schneider o que acabou de ver na bola de cristal e pergunta por que ele e Ni tentariam acabar um com o outro, mesmo sendo muito próximos, vivendo juntos há 100 anos. Ao ouvir isso, Yoko suspeita que Sheila tenha sentimentos por Schneider e Sheila sugere que Schneider deve evitar essa briga, não querendo que ele morra, de volta com a vovó. Ela informa ao grande sacerdote que esta luta é inevitável, pois no fundo, Ni guarda um ódio e uma raiva profundos contra Schneider, garantindo que no futuro eles lutarão até a morte. Enquanto isso, Schneider assegura a Sheila que ninguém morrerá e que ele sobreviverá. Mas Sheila expressa o quanto se sente magoada toda vez que ele se machuca pelo reino. Nesse momento, Schneider começa a rir, dizendo a Sheila que ele não está lutando pelo reino, mas sim por si mesmo, já que seu objetivo não muda, e ele ainda quer conquistar o mundo. No entanto, por causa de Kal-Su e dos outros que querem a mesma coisa, ele precisa eliminar todos eles para ser o único conquistador do mundo. Então Schneider agarra Sheila de perto, dizendo que há um risco de visitar o quarto de um homem à noite, como apresentar um bife na frente de um leão. Ele se prepara para devorá-la, e Sheila diz que ele pode ter seu corpo sempre que quiser, desde que não vá lutar contra Ni. Mas antes que ele possa expandir seu domínio de mel, Yoko entra para impedi-lo e joga Lars nele, mas por causa disso, ele olha pela janela. E naquele momento, ele vê Ni do lado de fora com o feitiço pronto e ela ativa Megadeth, destruindo o castelo. Guerra acorda de seu sono, chocado ao ver que Ni está usando os feitiços Megadeth de Schneider, enquanto Schneider está do lado de fora, sabendo que Ni é a responsável por isso. Sheila e Yoko estão incrédulas, vendo o castelo destruído, enquanto Lars e Schneider estão sem acreditar, vendo ela capaz de usar Megadeth. Schneider tenta confrontar Ni, mas Sheila implora para ele não ir, não querendo que ele morra. Yoko sabe que se Schneider lutasse contra sua antiga amante, ele pode não voltar. No entanto, Schneider de repente pede a Yoko que lhe dê algum dinheiro, e quando ela dá, ele muda a situação e diz que promete voltar e devolver para ela. De repente, Ni desce voando com sua grifo e Schneider diz a ela que ela foi longe demais. Mas Guerra consegue vê-la e percebe que agora está restaurada, o que significa grande problema para Schneider. Mas então Schneider usa um feitiço para ajudá-lo a voar, para que ele possa alcançar Ni. E vendo isso, ela contra-ataca usando um feitiço que ele não conhece, criando quase como um buraco negro que suga toda a energia mágica ao redor. Naquele momento, o buraco suga a energia de Schneider, fazendo-o cair, e Guerra sabe que o que Ni quer é forçar Schneider a entrar em uma luta de espadas com ela. Ni ataca de cima e Schneider tenta contra-atacar, mas o buraco suga seu fogo novamente, deixando-o vulnerável. Guerra observa frustrado, querendo ajudá-lo, mas de repente, dos céus, Ifrit aparece para apoiar Schneider. O deus demônio do fogo afirma que depois que Schneider o derrotou, ele agora é o legítimo dono da lâmina de fogo, então Ifrit fará qualquer coisa para proteger seu dono. Ele se transforma na espada de fogo, dando a Schneider uma arma e uma chance de lutar contra Ni. Os dois se atacam, mas em vez de mirá-la, Schneider ataca o grifo, cortando-o ao meio e forçando Ni a lutar em terra. Ni o elogia por conseguir domar o deus demônio do fogo, Ifrit, e usa a espada de fogo, mas ela afirma que a besta trovão dentro de sua espada, Nu, é mais forte que a dele. Os ninjas assistem em admiração ao ver as duas lâminas lendárias se enfrentarem e eles acreditam que a espada de fogo é mais forte que a espada de trovão. Mas Guerra os informa que, embora a espada de fogo seja de fato mais forte que a espada de trovão, Schneider não é um espadachim, ao contrário de Ni, que treinou toda a sua vida, o que lhe dá uma grande desvantagem. Guerra acredita que esta batalha terminará no primeiro golpe, e ele sabe que Schneider também sabe disso. E após um longo impasse, Ni ataca primeiro com o mesmo feitiço que quase tirou a vida de Guerra. Então Guerra grita para ele, avisando-o sobre isso. Schneider usa tudo o que tem para bloquear o ataque, mas no meio disso, Ifrit fala com ele, dizendo que embora ele ainda não saiba, o mundo precisa do seu poder mais do que nunca. De repente, Ifrit move-se sozinho, agarrando a besta do trovão e sacrificando ambos no buraco para garantir que Schneider tenha a melhor chance de vencer. Schneider fica furioso com o sacrifício, mas nesse momento Ni aproveita a oportunidade e acerta Schneider diretamente na cabeça, fazendo-o sangrar muito. Todo mundo grita com ele, mas Yoko diz a si mesma que Schneider é imortal. De repente, Schneider acorda, pega alguns bolos e Guerra percebe que depois que o buraco mágico desapareceu, Schneider recuperou sua barreira de defesa. No entanto, Guerra sabe que sem suas espadas se transformará em uma luta mágica, e com isso, um deles morrerá e um deles estará gravemente ferido no final. Naquele momento, Schneider diz a Ni que ele não é mais amigo dela e que ele terá sua vida. Ambos se afastam, ativam um feitiço de voo e voam para o céu ao mesmo tempo. Eles então usam o mesmo feitiço um no outro, causando uma explosão.
Enquanto Guerra observa, ele sabe que se um deles se mover imprudentemente, isso será o fim deles. Mas para sua surpresa, Schneider lança um feitiço cedo, o mesmo que ele usou para derrotar Efrit. Ney ri da sua tentativa e usa o mesmo feitiço. Guerra avisa que ambos vão morrer, mas antes do momento do impacto, Schneider duvida de si mesmo, lembrando-se dos momentos que passou com Ni. Ela ataca explodindo como uma explosão nuclear em Schneider, enviando-o voando diretamente para o castelo. Guerra sabe exatamente que os sentimentos de Schneider vacilaram, o que lhe custou caro, e enquanto ele quer ajudá-lo, seus capangas ninjas o impedem de se envolver. Todos assistem com medo, preocupados que Schneider esteja morto e que o reino de Metallicana tenha caído. Mas Yoko está convencida de que ele vai voltar, já que ela sempre o ensinou a devolver dinheiro sempre que ele pegasse emprestado. Mas de repente, debaixo das ruínas do castelo, uma luz brilha para o céu e Schneider se revela ileso e intacto. Ele afirma que um feitiço tão insignificante como aquele nunca poderia machucá-lo, e que ele foi escolhido pelos deuses para governar o mundo. Mas de repente, ele começa a sangrar, e Guerra o repreende por tentar se fazer de durão. Ni então diz que com isso, ela irá acabar com ele e construir a utopia com a qual eles vêm sonhando. Mas Schneider diz a ela que ela não tem o que é preciso. Isso a irrita, então ela carrega um feitiço de trovão que tira vidas. Mas antes que ela o ataque, Schneider pede para ela parar e diz que a ama. Ele assegura que sempre a amou e sempre amará. Mas isso irrita Ni muito mais, dizendo que Schneider não é nada além de um mulherengo que está apaixonado por toda mulher que acha atraente e clappable. Com raiva, ela lança um feitiço convocando múltiplos espíritos do trovão. Ela e Schneider flutuam, e Schneider contra-ataca o feitiço dela, convocando seus próprios espíritos de fogo, que Jera sabe serem os únicos que podem enfrentar espíritos do trovão. Os espíritos então se enfrentam, atacando-se no céu, criando um espetáculo similar a fogos de artifício. Schneider implora para que ela pare, dizendo que o sonho utópico dela é uma mentira, mas ela acredita que o sonho utópico que Kalsu prometeu é um lugar onde mágicos podem viver livres, sem guerra, pobreza ou ódio. Schneider chama isso de absurdo, dizendo que faz parte de ser humano ter ódio. Mas Ney diz que ele nunca poderia entender. Ela se lembra de como, sendo uma elfa negra, ela foi intimidada e discriminada, ficando com o corpo cheio de hematomas. Então, justo quando ela pensou que tinha encontrado sua família de elfos, eles também a deixaram entre as ruínas queimadas, e dessa fome e inanição, ela aprendeu e desejou um lugar para que elfos escuros como ela vivessem em paz. Ela vai para o golpe finalizá-lo, mas Schneider segura sua mão e a lembra de como ela foi quem agarrou sua túnica no dia em que se conheceram. Ele implora para ela lembrar como ele a ajudou a encontrar seu lugar de paz, mas Ni diz a ele que nunca esqueceu disso nos últimos 15 anos, nem por um dia. Quando ela olha para ele, ela cede e Schneider vai pro beijo nos lábios. Mas antes que os lábios se conectem, o parasita reage, mudando de azul para roxo, estrangulando Ni ainda mais, forçando-a a lutar. Em outro lugar, Abigail e Kalsu observam a batalha, e Abigail ri de Ni por estar lentamente sucumbindo aos seus sentimentos. Ele afirma que depois do roxo, se transformará em vermelho, e quando isso acontecer, Ni se transformará em um feio sapo. Mas Kalsu se afasta, e quando questionado por quê, ele explica que se Ni falhar então, um deles terá que enfrentar Schneider. Então é melhor começar a se preparar. De volta com Ni, ela afasta Schneider quando ele tenta confortá-la, dizendo que ele provavelmente fez isso com todas as centenas de mulheres com quem esteve. Ambos ativam seus espíritos novamente, mas, ao contrário de antes, os espíritos de fogo de Schneider estão perdendo o controle, e Jera percebe que suas emoções estão vacilando. Ney o acerta mais uma vez, fazendo-o voar para os escombros, e os outros assistem horrorizados. Ni lembra como Schneider costumava tentar acalmá-la da mesma forma que acabou de fazer, e ela vê isso como uma manipulação. Ela se convence de que para Schneider ela é apenas mais um rostinho bonito que ele pode provar, mas para ela, Schneider era tudo. De repente, sua unha fica vermelha e seu parasita reage a isso. Nesse momento, Yoko sente que a aura de Ni não é mais maligna, mas sim que se assemelha a uma garotinha chorando, e Jera percebe que seus espíritos do trovão estão perdendo o controle, voando por toda parte, atacando tudo ao seu redor. Um dos espíritos ataca Yoko, e Schneider grita o nome dela, mas para seu alívio, Yoko está bem enquanto Sheila desmaia. Os espíritos então atacam Ni, mas ela bloqueia todos com sua barreira, e percebe que foi longe demais. Ela então desafia Schneider para mais um feitiço para acabar com tudo entre eles, e depois do que seus espíritos quase fizeram com Yoko, Schneider se recusa a recuar desta vez. Ambos ativam um feitiço de destruição, um que é garantido para acabar com a vida do outro. O grande sacerdote e a avó chegam, e a senhora idosa ainda está convencida de que isso terminará com a morte de Schneider. O confronto dos dois feitiços cega todos ao redor com sua luz brilhante e força destrutiva de fogo, mas dentro da destruição, Yoko pode ver que Ni não quer realmente que Schneider morra, e parece mais que ela está chorando por ele, implorando para que acabe com tudo. Em seu coração, Ni implora a Schneider que termine com sua vida, não querendo se transformar em um sapo antes disso. Yoko implora para Jera ou qualquer outra pessoa fazer algo para parar isso, mas Jera fala que no meio disso nada pode ser feito.
De repente, bem antes de Schneider conseguir vencer o confronto de feitiços, ele ouve e vê Lucian ao seu lado, repreendendo-o por ser cego e dizendo-lhe para olhar para frente e ver a mulher que uma vez o amou em grande dor. Naquele momento, Schneider vê o feitiço em seu dedo e sabia que Abigail era responsável por isso. Então ele grita seu nome, amaldiçoando-o. Quando o feitiço ofuscante para, Nin fica chocada ao ver que ainda está viva, mas de repente, Schneider caminha na frente dela, reconhece sua dor e arranca seu próprio coração pulsante para libertá-la do feitiço amaldiçoado, que será continuado na próxima parte. Se você assistiu a este resumo de anime até o fim, comente abaixo. O mestre supremo da contorção corporal. E se você ama resumos de animes como este, assista a este vídeo.